Viajar no tempo, tanto para o passado como para o futuro, é totalmente possível, é totalmente viável. O grande problema é que a gente não tem tecnologia para construir a máquina para fazer esse tipo de viagem. Você tem na física toda a parte teórica da parada, ou seja, você resolve todas as equações, você usa todas as leis, todas as regras, nada ali foge ao que a gente tem do funcionamento do universo. Teoricamente está perfeito. Depois nós vamos para outra parte. A outra parte é a parte experimental do que nós estamos falando. E aí começam a ter grandes complicações, tá? Então, a viagem no tempo é uma dessas coisas que traz grandes complicações, tá? No fato de você ter que construir o equipamento que seria capaz de fazer você viajar no tempo, tá bom? Mas é possível viajar no tempo, sim. Os paradoxos que a gente tem a gente tem o paradoxo dos gêmeos, né? É um paradoxo ligado à viagem no tempo, né? Você pega dois irmãos gêmeos, coloca um numa nave, manda esse cara viajar perto da velocidade da luz. Quando ele voltar, ele não envelheceu e o cara que ficou aqui na Terra, que é irmão gêmeo dele, envelheceu. Mas como que um envelheceu diferente se eles são gêmeos? Então, esse é um dos paradoxos. E o outro paradoxo é o conhecido como paradoxo do avô, né? Eu acho que é isso que você quis dizer com relação aos paradoxos. O paradoxo do avô é o seguinte: eu viajo para o passado, mato meu avô. Mas como que eu viajei para o passado se eu matei meu avô? Aí entram as interpretações sobre a viagem no tempo. Se você usa a interpretação do De Volta para o Futuro, isso não é possível. Porque o De Volta para o Futuro você não pode interagir com o seu passado. Se você usa a abordagem do Ultimato, por exemplo, dos Vingadores, aí você pode, né? Porque lá nos Vingadores, no Ultimato, lembra, né, que o Capitão América briga com ele mesmo, né? Então não tem muito problema, tá? Então basicamente é isso. Sérgio, eu duvido que vamos conseguir viajar no tempo. Eu também duvido. Vou repetir. É possível? Sim, é possível. Tá? Possível é. Viável? Não é muito viável, não. A série Dark é só isso, né? Aliás, a série Dark, se você piscou, meu amigo, você já não sabe mais onde você está ali no tempo. O Stephen Hawking duvidou, né, da viagem no tempo, tanto que ele fez o seguinte: ele marcou uma festa, né, com os viajantes do tempo e ninguém apareceu, tá? E aí ele provou que a viagem do tempo não pode existir. Show de bola? O Heitor Santos: Serjão, vi um vídeo de você falando sobre o Planck Time. Poderia me dizer o que é? Claro que poderia. Planck Time, cara, é o tempo ali bem no início, tá? Bem no início do universo, tá? A gente chama de tempo de Planck e tem também a medida de Planck, tá? Tem a comprimento de Planck, né? Então, o Planck Time, deixa eu ver aqui qual seria o valor dele, né? O Planck Time é o menor intervalo de tempo que tem algum significado físico, tá? Esse seria o Planck Time. 10 elevado a menos 24 segundos, tá? 10 elevado a menos 24 segundos, esse é o Planck Time. Esse é um momento ali, né? É um momento ali em que o universo começa, né? O Planck Time tem tudo a ver com toda aquela discussão que muito provavelmente vocês acompanharam do Graviton, né? Do Graviton. Então, o Planck Time seria, se a gente conseguisse acessar o Planck Time, a gente estaria num negócio que a gente chama de gravidade quântica. Aquele dia lá com o Mano Monark, faltou eu falar isso aí, entendeu? Foi um erro meu, eu esqueci de falar sobre a gravidade quântica, que é quando você junta, né, a teoria da relatividade com a quântica. Mas é isso aí que é o nosso querido Planck Time, entendeu? Quando que a gente começou a medir o tempo? Foi quando o universo nasceu? E antes não tinha tempo?
quer dizer que é o tempo que rege tudo e tudo mais. Então tem várias visões. Por exemplo, para o pessoal entender, existe uma maneira física de você compreender o tempo, que é o aumento da entropia que a gente fala. Então, por exemplo, se eu pegar essa caneca, jogar no chão e ela quebrar, eu não consigo voltar ela para ser caneca. Se eu pego um ovo, quebro o ovo e faço uma omelete, eu não consigo depois voltar da omelete para o ovo. Ou seja, eu aumentei o grau de confusão das coisas, que a gente chama aí, vamos só para simplificar, que a gente chama de entropia. Então, à medida que as coisas vão aumentando a complexidade, a gente chama que a entropia está aumentando. E isso seria o tempo passando, fisicamente falando. Então, quando o universo nasceu, ele só tinha hidrogênio e hélio. Ele era muito simples. Aí começaram a ter estrelas. As estrelas começaram a morrer. Começaram a jogar elementos mais pesados. Começou a ter galáxia. Ou seja, foi aumentando a complexidade. E a cada tempo que passa, ou a cada coisa que passa, aumenta a entropia. E isso é uma medida, uma maneira, vamos dizer, física, na física mesmo, de você dizer o que é o tempo. Mas ainda assim é uma relativização, vamos dizer assim. Tipo, tu não mede o tempo, tu tá medindo a variação de entropia, então tu tá dizendo isso que é o tempo. Porque medir o tempo é uma convenção, né, cara? Medir o tempo é uma convenção nossa. O que são 2 segundos, entendeu? O que é tipo, 1 hora? É uma variação de, a Terra girou tanto, então são 2 segundos. A gente que foi lá e estabeleceu isso. Não, a gente podia esperar que 2 dias ia valer 1 dia, entendeu? Quem é que estabeleceu isso, né? O próprio calendário, né, cara? O próprio calendário que a gente usa, ele é uma confusão gigantesca, entendeu? Porque o calendário que a gente usa, ele não faz sentido nenhum, se você pensar, entendeu? Primeiro, que ele tem 12 meses. Segundo, ele tem um mês que é maluco, que fica mudando o número de dias. Tem mês que tem 30, tem mês que tem 31. Tem 2 meses seguidos que tem 31, que é julho e agosto, entendeu? Então, o próprio calendário que a gente usa, ele é bagunçado. Mas isso tem uma explicação, né? Porque a gente usa o calendário gregoriano, que teve uma reforma para poder criar esse calendário do jeito que ele tem, do jeito que ele é. E, por exemplo, julho e agosto eram meses que não eram para existir. Mas foi uma convenção cultural, política. Nada, porque o julho foi em homenagem ao Júlio César. Só que aí o Augustus, que era o outro imperador, ficou com ciúme, falou, eu quero um mês para mim também, entendeu? Então, foram colocando aquilo ali, bagunça tudo. Se você vai na China, por exemplo, o calendário chinês ele é baseado na Lua. E faz mais sentido? Faz muito mais sentido do que esse que a gente usa, entendeu? Porque a Lua a gente mede, a Lua tem um ciclo, a cada 7 dias ela muda de fase. Então você tem toda uma maneira de você medir o tempo por aí. Uma variação que vai passando. O nosso calendário é maluquice, cara. Maluquice total. Mas no final das contas, 1 ano sempre vai ser 1 ano, independente. Mas o problema é quando ele começa, né? O problema é quando ele começa. Exatamente. Porque só a própria posição na Terra já muda também. Por exemplo, se você pegar a data de nascimento de Galileu, a gente comemora ela 2 vezes. Porque a gente tem, na época dele, ele nasceu num dia. Depois da reforma do calendário, ele nasceu em outro dia. Qual que é a data de nascimento dele? Meu Deus, nem ele sabe. Doideira. Então, e tudo isso nasce dessa coisa do tempo, né, cara? Então, medir o tempo, sentir o tempo, porque é uma coisa que a gente sente. A gente sente. Hoje é um dia, amanhã é outro. Amanhã você tá mais velho do que hoje, você vai sentindo o tempo passar, você vai ficando mais velho, sua musculatura vai mudando, a articulação e tudo. Você começa a usar óculos, depois, então você vai sentindo o tempo passar. Mas como traduzir isso em algo palpável, isso é muito complicado, entendeu? Então é uma das coisas mais complexas que tem é o tempo. Então tem visões físicas, que é essa da entropia, tem visões filosóficas, tem visão de convenção, que é criar um calendário e tudo mais. Então tem várias vertentes aí para isso. E até a questão da nossa percepção ser relativa, né? Tipo, exato. Quem nunca falou assim, tá numa aula lá, pô, caramba, cara, essa aula não vai acabar nunca. Aí quando você tá fazendo talvez uma coisa legal, você fala, caramba, já acabou, né?
Então, um jogo de futebol, por exemplo, tem um time e tem outro. Para um o tempo passa rápido, para o outro o tempo passa devagar. Então é isso aí. É relativo pra caramba. É a percepção. Esse que é o problema do tempo. Que a gente tem uma percepção de como ele passa. O que tu acredita? Tipo, o que tu chega como... Eu não sei se na tua cabeça tu chega em respostas ou tu só deixa as perguntas abertas. Cara. Isso aí não tem. Isso aí a gente deixa rolando, né? Tu não escolhe um time assim. Isso aí deixa rolando, porque todas elas têm uma explicação boa, né? Todas elas são interessantes. Se um sinal a rádio foi enviado há 30 mil anos atrás, quando ainda não tínhamos descoberto o sinal de rádio, seria possível detectar um sinal que já passou pela Terra? Ou está distante agora? Ou somente os próximos sinais? Pode ter um sinal de rádio ter sido gerado há 30 mil anos atrás e está chegando na Terra agora. É possível. Isso aí acontece o tempo todo. A gente tem um tipo de explosão que acontece no universo chamado FRB, Fast Radio Burst. Explosão rápida em ondas de rádio. Uhum. É uma estrela lá, um pedaço da estrela que explode e emite onda de rádio. E a onda de rádio vem viajando, a gente pega aqui. Na hora que a gente pegou, a gente calcula a distância. Essa distância é o tempo que gastou para ela chegar. Então pode ser que uma estrela a 30 mil anos-luz de distância, alguém lá mandou essa mensagem, a gente está pegando hoje, entendeu? Agora, se a mensagem, se ela passou, ou seja, vamos supor que pegar aí 3 milhões de anos atrás, alguma civilização tentou contactar a gente. Não tinha ninguém aqui para receber. Foi embora. O sinal foi embora. Entendeu? Então, tem um monte de dificuldade, né? Vamos lá. Se a gente está falando de tempo... Para nós, o tempo que existe antes do início do universo até aqui é um tempo infinito, porque, da nossa perspectiva... A gente 13,7 bilhões de anos. Isso, assim, 13,7 bilhões de anos, mas quanto tempo a gente vive? Vive 100. Vive 100, vai. Não. É um negócio absurdo. Pra nossa perspectiva, é Claro. um tempo infinito, né? É isso aí. Então agora, se a gente for pensar também que a gente tá num lugar que a gente precisa ainda por cima mandar a mensagem, a mensagem, ela, além de chegar, ela ainda precisa chegar no momento certo em que tem alguém pronto para receber isso aí. A única conclusão, a conclusão lógica que a gente chega no fim das contas é que a gente nunca vai falar com ninguém. Essa aí é a conclusão mesmo. Quem descobriu isso aí foi um cara lá da década de 60 também, chamado Frank Drake. Ele escreveu a famosa equação de Drake. A equação de Drake tem vários fatores. Um dos fatores é justamente a janela temporal. Quando que eu vou comunicar com uma civilização? A civilização tem que existir. Se alguém mandou uma mensagem aqui para a Terra há 70 milhões de anos atrás, quem viu a mensagem foi os dinossauros. E aí? Literalmente um tiro no escuro para aí que a gente que solta e vê o que acontece. E assim, a chance de não acontecer nada é de quase 100%. Por isso que quando você pega, igual você começou falando, né? Que o universo é grande, então seria possível encontrar. É isso que eu acho que não tem vida inteligente não, tá? Mas é só uma crendice minha. Mas mesmo que tenha, foda-se, a gente não... Cara, né? Foda-se. Quanto tempo leva pra gente chegar do outro lado da Via Láctea? Cara, do outro lado, a Via Láctea já tem lá uns 100 mil anos-luz de diâmetro. Então, 100 mil anos-luz de 100 diâmetro. 100 mil anos. 100 mil anos. Meu irmão, só pra gente... e a gente vive 100 anos. E a gente vive 100. Então, só pra gente... Uma missão como essa, daí a gente vai precisar de alguma outra coisa que a gente supõe que existe, tipo um buraco de minhoca. Exatamente. Né? Então, e qual é a energia que a gente precisaria pra conseguir criar um buraco de minhoca? Então, meu irmão, na moral... Não tem, né? Então, é o que eu falo. Mas o que acontece? Se a gente começa a ir por eliminar... Então, vamos lá. Obviamente, né, pessoal? Aquele disclaimer. Com base no que a gente conhece. Para ter essa vida aqui, parecida com essa, o que a gente precisa ter? Uma estrela parecida com o Sol. Um planeta que seja rochoso. Esse planeta tem que ter uma atmosfera. Com esses gases que nós temos aqui. Nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e tal. Tem que ter vulcão. Tem que ter placa tectônica. Se não tivesse isso, também não teria vida. Tem que ter uma lua grande. A nossa lua é a maior lua do sistema solar proporcional ao planeta. Teria que ter uma lua grandona. Teria que ter um planeta grande igual o Júpiter para proteger a gente. Teria que ter vários planetas para que tudo isso ficasse num equilíbrio. Teria que ter... O que mais? Vamos lá. Tem coisa que a gente nem sabe, cara. Teria que ter. Entendeu? Suponho que sim. Teria que ter água na superfície. E aí vai. Então, quando você... E teria que ter um tempo e não poderia ter tido nenhum grande acidente
durante nenhum salto evolutivo da vida. Então, por exemplo, a vida começou lá unicelular. Quando ela passa para pluricelular, se nesse momento aqui aconteceu alguma coisa, a vida vai continuar unicelular para sempre. Entendeu? Quando ela passou para uma vida mais complexa, foi um outro salto, pode ter acontecido uma outra coisa aqui. O que pode ter acontecido? Sei lá, uma explosão de supernova próximo que varreu a atmosfera, ou um impacto de um grande asteroide. Por exemplo, a gente já criou, os cientistas, eles acham que Marte teve vida há 3 bilhões de anos atrás, mas não teve depois. Por quê? Aconteceu alguma coisa com Marte, que a gente não sabe ainda o que é, está sendo estudado, que aquilo ali fez com que a vida não pudesse mais existir. Principalmente porque... Elimina a possibilidade de vida. Exatamente. Então, pega Marte como exemplo. Marte teve uma vida bacteriana, vamos supor, depois ela evoluiu um pouquinho, de repente, pum, aconteceu alguma coisa que cortou a vida ali. E fim de papo. Entendeu? Então, será que isso não pode ter acontecido no universo? Pode ter acontecido muito. E aí a gente entra na famosa teoria do grande filtro. Entendeu? Será que existe um grande filtro para nós, que somos ditos inteligentes? E aí a questão é, será que nós somos os únicos que passamos por esse grande filtro? Nunca encontramos ruína de ninguém. Então, aí a gente não consegue ver ninguém, porque ninguém passou. Ficou todo mundo preso lá para trás. Ou será que pior, todo mundo já passou e a gente ainda não? Isso é ruim também. Hã? Isso é ruim também. É ruim pra caramba. O grande filtro tá na nossa frente. A gente não sabe aonde nem como que ele é. Mas todo mundo já passou. Então não adianta a gente procurar em lugar nenhum que nós não vamos encontrar ninguém. Tá? Todo mundo já foi. Existe na nossa frente um paredão aqui. E esse paredão nós vamos ter que passar por ele. Algum momento, em algum salto desse. Talvez para se transformar numa civilização do tipo 1. E aí o que pode acontecer? Por exemplo, energia não é um grande problema do planeta? Sim. Quantas guerras já teve por energia? Quantas guerras já teve por petróleo? Será que não pode ter uma grande guerra e destruir a civilização? E aí? Então tudo isso, nessas análises aí, hoje já são levadas em consideração. Esse grande filtro, portanto, ele pode ser natural ou causado por nós. Exatamente. A gente chama de autodestruição. A autodestruição hoje é levada em conta em tudo isso. Então pode ter um monte de civilização, pode ter tido um monte de civilização no universo que se autodestruiu. E aí a gente não consegue, nunca vai ter contato com ela. Sim, e, bom, a gente pra ter contato com ela já ia ser uma puta dificuldade também, né? Porque a gente ia ter que acertar a janela de tempo. Tudo isso. Tudo mais. Então é essa que é a grande dificuldade quando a gente lida com... Estamos falando de vida inteligente, tá? Vida inteligente vamos dizer assim, uma vertente nessa história de vida no universo. Porque tem gente que é mais humilde. Entendi, que vai pra qualquer vida, né? Qualquer vida. Um gásinho na atmosfera já tá valendo, cara. Entendeu? Uma siderita, por exemplo, já tá valendo. Entendeu? Mas tem gente que não. Mas isso não é tão legal assim. Não é, né? Pelo legal amor é os homenzinhos mesmo. A coisa da viagem no tempo. A gente viu Interestelar. Eu vi 6 vezes para entender. Eu vi, obviamente, tal, tem aquela coisa da volta do tempo, né? Que ele volta, né? Ele consegue andar pelo espaço, tem o negócio da minhoca, aquele buraco da minhoca, tal. Me explica um pouquinho, assim, o Interestelar, para quem entende do assunto, ele é um filme de acordo com o que vocês estudam, exatamente, você fala, mal, buraco pra cacete, errado. Cara, Interestelar é o melhor, pra mim é o melhor filme que tem. E do ponto de vista científico, cara, ele é o filme mais certeiro de todos. Mas isso tem um porquê, cara. O cara que ajudou a fazer o Interestelar é um cara chamado Kip Thorne. Nada mais do que um ganhador de prêmio Nobel de Física. Trabalhando com buracos negros. Era amigo do Stephen Hawking, esse cara. Ele foi chamado... Ele é o mesmo cara que ajudou naquele seriado Big Bang Theory. O Kip Thorne ajudou ali também. Então, ele falava, não, gente, tem que mudar aqui. Exatamente. Então as coisas que acontecem ali no Big Bang Theory, porque isso é uma série muito legal também, tudo que o pessoal fala de científico ali, tá de acordo. E o Interestelar, cara, tem algumas coisas muito sensacionais. Aquela tempestade no começo ali, né, que devasta a Terra, é um negócio que aconteceu nos Estados Unidos. Lá pela década de 70 e tal, aconteceu um negócio ali, não foi global no Interestelar, lógico que eles exageraram, global, né? Botaram o mundo inteiro chovendo, né? Com a tempestade de areia, né? Que aí não tem...
Aí você começa a plantar milho, de repente vem a praga do milho, aí você começa a plantar outra Tanto coisa. que os depoimentos do início são depoimentos reais. É verdade. Isso verdade. mesmo. Porque é daquela época lá. Uma outra coisa muito legal, que são coisas que o pessoal às vezes não presta atenção, que é a menininha lá falando, né? Eu quero ser engenheiro. Que engenheiro que a gente precisa de gente para plantar coisas. A gente não precisa de engenheiro aqui nessa terra, entendeu? É um negócio meio foda. Futurístico. Meio futurístico, né, cara? Que a gente vai... É aquele negócio que eu falei um pouco, né? Exato. Que é o apocalipse, do tipo, se Exato. todo mundo for pro virtual, quem vai cuidar da Quem planta? vai cuidar quem vai plantar a comida que você vai comer no... O fazendeiro é a profissão do futuro. É isso mesmo, é um negócio muito foda. Aí tem aquele buraco negro, Gargantua, cara. Aquilo é um negócio muito legal. Esse Kip Thorne, ele escreveu um livro na década de 90 chamado Buracos Negros e Viagens no Tempo. Um livro científico, onde ele discute sobre buraco negro e tal. No prefácio do livro, ele faz um conto de ficção científica com o buraco negro chamado Gargantua. Olha que legal. Eles fazem uma... E o Gargantua, cara, naquela época, que foi 2016, 17 o filme, a gente ainda não tinha a foto do buraco negro, que hoje a gente tem. Né? Em 2019 foi liberada a foto do buraco negro, a primeira foto. Naquela época ali, o Gargantua era a melhor representação de um buraco negro que a gente já teve. Tanto que a simulação que fez aquilo virou artigo científico, cara. Então é um negócio que é muito... O que é um buraco negro, Sérgio? Buraco negro, vamos lá. O buraco negro é o seguinte. Tem estrelas, né? Então o Sol, por exemplo, pegar o Sol como padrão. O Sol não vai virar um buraco negro, tá? Antes de qualquer coisa, para aliviar todo mundo. O Sol não vira um buraco negro. A estrela, a vida dela depende da massa dela, tá? Então, uma estrela que tiver 8 vezes mais massa que o Sol, quando ela morrer, como que uma estrela morre? A fusão nuclear, ela vai consumindo os elementos e tal. Chega uma hora que ela não aguenta e explode, que é o tal da supernova, que muita gente fala. Explodiu a estrela, 8 vezes mais que a massa do Sol. Só que a estrela não é totalmente destruída, sobra um carocinho dela. Se esse carocinho ele tiver 3 vezes mais a massa do Sol, aí vira um buraco negro. Virou um buraco negro estelar, que a gente chama, pequenininho. Só que isso vai acontecendo no universo. E um buraco negro chegando perto do outro e se fundindo com o outro e tal, não sei o quê, até virar um buraco negro que a gente vê hoje no centro das galáxias, que são buracos negros que tem o nosso aqui da Via Láctea, chama Sagitários, a estrela, ele tem 4 milhões de vezes a massa do Sol. Então isso que é um buraco negro, ele é uma região, ele não é um buraco, primeiro que ele não é um buraco, ele é uma região do universo onde a atração gravitacional ela é tão forte que a velocidade para você escapar dela é maior que a velocidade da luz. Então a gente não vê nada ali, porque nem a luz consegue escapar. Para você escapar da Terra, você tem que estar a 40 mil km por hora. Você consegue escapar da força da gravidade da Terra. 40 mil km por hora, escapou, tranquilo. Vamos para Marte, vamos para Júpiter e tal. Buraco negro, 300 mil km por segundo. Tem que ser mais do que isso. Tem que ser mais que a velocidade da luz. Como a luz é a coisa mais rápida que tem, então a gente não consegue ver. Essa frase, a luz é a coisa mais rápida que tem. Mas a gente consegue falar qual é a velocidade da luz. Consegue Por que medir. a gente não tem nada mais rápido que a luz? Então, porque pode ser que a gente não descobriu. Entendi. Mas assim, pelas leis físicas e tudo mais, a luz é a velocidade, 300 mil km por segundo, e a luz não consegue escapar da força gravitacional, então a gente não vê ele. Tanto que o nome buraco negro não é um nome bom, porque o pessoal pensa que tem um buraco ali, né? Não tem. É apenas uma região onde a força é muito grande. Onde a luz, né, não consegue escapar. É muita massa num espaço pouco, né? É muita massa num volume, é isso mesmo. E dá para voltar no tempo? Essa é a última pergunta. Então, e aí essa é a grande questão, né? O grande sonho até do pessoal, né? No Interestelar, o que acontece? Eles vão para perto do buraco negro e quando você está perto do buraco negro andando a uma velocidade que é próxima da velocidade da luz, a sua vida para de ser essa vida nossa aqui. Ela vira uma vida relativística. Você começa a ser dominado pela relatividade, que é a teoria do Einstein e tal. O que acontece com essa teoria? Para você, o tempo passa diferente do que para mim. Então, o cara foi lá, lembra da cena clássica, né? Ó, cada minuto que você ficar naquele planeta, são tantos anos lá na Terra.
Porque aquele planeta ele está girando ao redor do buraco negro a uma velocidade altíssima. Então o tempo está passando mais devagar. Então o que acontece? O cara foi para aquele local, a vida aqui na Terra continuou. Quando ele voltou aonde? No futuro. Caramba. Né? A coisa de doido isso, né? Viajar para o futuro, cara, é um negócio assim que fisicamente é impensável, cara. Porque a física tem uma regra que é a regra da casualidade. Você é causa e efeito. Como que eu vou para o futuro se ainda não aconteceu a coisa aqui? Mas eu entendi o que você quer dizer. De uma forma bem burra, que é o que gasta 3 minutos aqui equivale a 4 anos lá. Então quando eu voltar nesses 3 minutos, na verdade passaram 4 anos. Eles conseguiram provar isso na Terra mesmo, né? Não foi com aquele relógio atômico? Tem os relógios atômicos e tudo, então, mas né? daí é viajar para o futuro. Viajar para o passado já é impossível. Cara, então, viajar para o passado é mais complicado. Eu conseguiria voltar no tempo? Voltar no tempo. Aí a gente vai para os nossos filmes, né? No filme a gente consegue. Mas cientificamente é impossível. Cara, então, aqueles filmes ali, né? Aí entra o negócio da quântica na brincadeira, entendeu? É aí que entra o negócio da quântica. Vamos pegar os filmes como exemplo, que fica muito mais fácil pro pessoal entender. Pega lá Os Vingadores, né? Que é o mais recente aí. O que aconteceu com o Homem-Formiga, né? O Homem-Formiga, ele se diminuiu de tamanho até ir para o que a gente chama de reino quântico. Do mesmo jeito que ao redor do buraco negro o tempo passa diferente, lá no reino quântico também passa diferente. Então, quando o cara conseguiu ir para o reino quântico, depois todos eles, o que eles conseguiram fazer? Voltar, né? Sim. E aí voltaram e fizeram tudo. Então, só que aí o que acontece? Para você viajar para o passado, você teria que ir para o reino quântico. Então aí dá uma quebra, entendeu? Entendi. Não dá pra você voltar, porque às vezes aparecem uns caras aí que falam, não, ele veio do futuro. Isso daí é totalmente, isso daí é droga. Veja essa foto de 1960 com um cara com iPhone. Com um relógio de pulso, né? Isso daí. Aí tem o menino de Marte, né? Tem o famoso menino de Marte, né, cara? Que tá não aí. dá pra voltar naquilo que já passou. É isso que a gente tá querendo dizer. Isso aí. Isso daqui que eu tô fazendo agora, isso daqui. Se bem que a pessoa pode associar que voltar pro passado é um vídeo, né? Que é uma forma de você voltar para o passado. E uma coisa interessante, eu tô olhando para você, tudo que eu olho no universo, tudo que eu vejo, eu tô olhando pro passado, na verdade. Porque a luz demorou microsegundos para sair de você e chegar no meu olho. Exatamente. O mundo tá em delay. A gente olha para o Sol, por exemplo. O Sol, a luz do Sol demora 8 minutos para chegar aqui na Terra. Se o Sol desaparecesse agora, a gente só ia saber daqui a 8 minutos. Então a gente já tá no passado. Olha, chegamos então. A gente está sempre assim. Essa é a grande questão, cara. Caralho. O Hawking com o Neil deGrasse, dessa entrevista, eles discutem muito isso. Cara, e aí, mas nós estamos aonde, né? Porque, eu tô olhando para você, você já não tá mais. Você tá microsegundo. E aí, se a gente falar quanticamente, isso é coisa pra caramba, entendeu? Na nossa vida não é nada. Mas lá no reino quântico, esses microsegundos, cara, é um negócio cara, louco. eu acho que ele tem mais coisa pra se preocupar à noite do que Deus e fé e religião. Acho que tem umas coisas. Eu acho que ele tem mais coisa pra se preocupar do que o Twitter. Também. Acho que é por isso que o Elon Musk comprou o Twitter. Ele falou, galera, vamos se focar no que precisa. Exato, né? O Elon Musk é um gênio. Porque ele falou assim, maluco, sabe o que ele vai fazer? Ele comprou, a primeira coisa que ele vai fazer, ele delete, ele vai apagar o Twitter. Seria puta Pronto, agora estudem. Seria puta Ele vai fazer isso. Vai verificar Ou então ele todo mundo, assim, cara. Só consegue postar no Twitter com a gramática certa. Aí Exato. pronto, aí ninguém mais posta. Nossa, exatamente. Entendeu? Exatamente. Criar umas regrinhas assim, né? Ele é uma zero, tipo, só consegue twittar que souber um pouquinho de astronomia. Aí seria bom. Sabe? Não, pra dar opinião sobre o que você quer dar, você tem que provar que Você você quer sabe. falar do novo álbum da Luísa Sonza? Fale um pouquinho o que é Saturno. Vamos encerrar por Puta aqui. que pariu, vamos lá. Tal. Ai, Sérgio, ai. obrigado, cara. Cara, Eu acho eu que Vem de novo, agradeço. se nós chamar? Boa, claro, vem com o maior a vida prazer, dele é cara. dar em podcast. Ele estudou pra caralho pra isso. É puta bom. Agora que ele tá aproveitando, velho. Porra, vou botar ele no quarto de novo E a estudando, gente não. tem que fazer, tipo assim, com ele, assim, quando ele vem, daqui um ano o que vai acontecer? Aí do outro ano ele vem, a gente fala, Isso é legal pra caramba. A gente vai Cara, provando. e só falando disso aí, isso aí é um negócio legal pra caramba, né? Porque, só pra terminar, rapidinho, né? Vambora. Acabou de lançar o James Webb, né? Um telescópio que a gente tava esperando aí há muito tempo, deu muito problema e tal, né? E eu tava vendo na internet, eu fui no extinto programa do Ronivon em 2016, cara. É maravilhoso. Olha só que legal. E naquele ano, o James Webb ia ser lançado naquele ano. Eu falei, olha, cara, que legal, nós estamos aqui prestes a lançar o James Webb. Ele foi ser lançado
no Natal de 2021, cara. Olha que A doideira. culpa é dele, ele viu a entrevista. Ele quis te fuder. Ele deve E ser a religioso. massa sensitiva não erra uma, né? Não é? Tem que ver isso aí. Essa é a vantagem da galera que fala, ó, eu tô vendo pelo seu signo que você vai ser próspero. Aí você é próspero meu numa filho? coisinha. Pronto. Exatamente, é isso mesmo. É o famoso probabilidade de chuva. Não falei que ia Não chover. falei que ia chover. A probabilidade é grande que vai ter o satélite. Não falei quando. Exatamente. Mas isso aí é legal mesmo, cara, porque nessa área aí, né, que a gente Sim, a gente consegue... E dá muito mensurar. problema, cara. Isso é que é legal, é mostrar pra pessoa que dá muito problema, cara. Então, pô, nós estamos falando que o Elon Musk, o foguete dele... Cara, ele tá lá com um foguete no Texas lá, desde o ano passado, tentando fazer o foguete voar e tal, e não consegue. Porque a pessoa só olha na hora que dá certo. E aí ela fala, caramba, olha aí, que cara sortudo, né? Não viu os anos, cara, que ficou o negócio explosões. parado. Quantas vezes explodiu, olha lá, deu certo, acabou, cara. A gente sabe, né, que a humanidade aí, ao longo da sua história, né, o ser humano passou por grandes transformações. Todo mundo sabe que talvez uma das principais grandes transformações na história da humanidade foi a descoberta do fogo, né? Quando você descobriu o fogo, você tinha uma arma muito boa, você tinha ali algo que iluminava a noite, você podia ver os bichos que vinham te atacar e tudo. E, obviamente, né, você tinha uma fonte de energia, né? O fogo é uma belíssima de uma fonte de energia. E foi a primeira grande transformação, né? Porque a energia, até então, a gente tinha energia motor. Aliás, existe uma classificação, tá? Antes da gente falar nisso, existe uma classificação. Então você tem energia química, energia elástica, elétrica, gravitacional, energia magnética, você tem energia nuclear, energia solar, energia eólica, energia sonora até, tá? Então tudo isso você gera energia. Energia química, por exemplo, né? As ligações químicas geram essa energia. Energia elétrica, a gente conhece muito bem, que são geradas pelos campos elétricos. A gravitacional, um potencial, né? É uma energia potencial gravitacional, por exemplo, é o que faz as hidrelétricas funcionarem. Para quem não sabe, né? Não sei aqui quem já visitou Itaipu, mas vale a pena visitar. Itaipu funciona por conta da queda d'água. Então a água cai de um ponto mais alto para um ponto mais baixo. Nessa queda, né, na potencial gravitacional, ela gira ali as turbinas e transforma aquilo em energia. Beleza? Energia nuclear, a gente tem energia fissão nuclear e agora fusão nuclear. Fissão é que a gente usa na Terra. E aí vai tendo todos os tipos. Então a energia é algo assim, energia térmica, né? Obviamente. Então é algo muito, muito abrangente, tá? Muito abrangente. Muito bem. No final ali do século XVII, um cara aí que boa parte da galera que faz engenharia sente arrepio só de ouvir o nome dele, que é o nosso querido Gottfried Leibniz. Quem aí gosta do Leibniz? A galera conhece o Leibniz, será? Quem aí conhece o Leibniz, levanta a mão. Vamos ver se a galera aqui conhece o Leibniz. Não conhecem Leibniz? Não conhecem Leibniz? Eu amo ele, tá vendo? Então, o Leibniz é um cara muito conhecido aí, principalmente, né, para quem é da área aí de exatas, né? Eles vamos lá. Para quem não sabe quem foi o Leibniz, né? O Leibniz, ele foi sabe o que ele foi? O que ele foi, o Leibniz? O Leibniz foi um polímata alemão. Ele era matemático, filósofo, cientista, diplomata, tá? E ele, junto com Isaac Newton, é que criou o cálculo diferencial e cálculo integral. Então, para a galera que é da matemática, nós aí todos, né? Então é muito famoso a gente ter o Leibniz e o Newton junto nas coisas, porque muito provavelmente os dois criaram o cálculo. Mas no final do século XVII, o Leibniz propôs a ideia do que a gente chama de vis viva, ou seja, força viva, que era, olha só, era a definição matemática da energia, que é o produto da massa do objeto e da sua velocidade ao quadrado. Então, mv ao quadrado, tá? mv ao quadrado. E ele dizia, né, ele acreditava que essa força viva aí, ela era conservada. Então, é o famoso conservação da energia, tá bom?
Aí, obviamente, né, por exemplo, para explicar a desaceleração de alguma coisa devido ao atrito, o Leibniz foi lá e teorizou que a energia térmica da matéria ali fazia parte dessa coisa. Então você estava tendo uma transformação de energia. Quando você transformava a energia, você diminuía a velocidade. Beleza? É o que a gente chama de energia cinética, que é a energia que vem do movimento. Tá bom? Então, energia começa aí, né, a ter esse tratamento com o nosso queridíssimo Leibniz, ali no século XVII. Em 1807, um outro cara muito famoso aí, principalmente para quem é da área da física, da matemática e tal, foi o Thomas Young. Thomas Young também, polímato britânico, tá? Ele, mecânica dos sólidos, luz, tudo isso, Thomas Young foi um cara muito participativo. E ele foi o primeiro cara, né, vamos dizer assim, a usar o termo energia no lugar do termo de força viva, tá? E aí ele descreveu a energia cinética do jeito como a gente conhece hoje. Então, só um pouquinho aí no começo, aí, uma contextualização histórica para vocês sobre energia, tá? São dois nomes aí importantes para a galera que é da área de exatas, a gente conhece muito bem, o nosso querido Leibniz e o nosso querido Thomas Young, tá bom? E o nosso querido Thomas Young. Então, eles tinham, né, que dar um nome para aquele negócio ali. As coisas se movimentavam como, tá? Se movimentavam como, né? Então, ele bolou essa coisa toda. Meu celular não tá carregando. Pera aí. Vamos ver se eu deixo quietinho aqui agora. Muito bem. Então, já vimos aí os tipos de energia que tem, já vimos também os caras aí que criaram energia. Aí, se a gente for entrar no negócio de energia, galera, a gente ficaria aqui horas e horas só falando da parte de física da parada, tá? Então, a gente teria que entrar na parte da mecânica clássica, na química, né? Que aí tem energia química, na própria biologia. Na verdade, por que nós estamos vivos, né? Nós estamos vivos porque o nosso corpo, ele consegue pegar água, bem que isso aqui não é água, né? Água, alimento, pega essas duas coisas aqui, junta elas e transforma no quê? Por que eu estou aqui falando para vocês? Eu estou falando aqui para vocês porque eu produzi energia para isso, tá? Então a nossa célula, ela é um produtor, ela é um produtor de energia, tá bom? Então isso é muito importante, nós estamos aqui só por conta disso, tá? E aí a energia entra no quê? Num problema que eu tenho, por exemplo, né? Então, o pessoal que é gordo, é porque você tem o quê? Muita energia armazenada, né? Tem que gastar essa energia aí, tá? E aí a gente calcula, por exemplo, taxa do metabolismo basal. O corpo humano, só dele ficar parado assim, ó, dormindo, eu estou gastando energia. Eu não lembro agora, de acordo com a medição que eu fiz lá no Cariani, se não me engano, a minha taxa de metabolismo basal é 2.700 calorias, tá? Isso quer dizer o seguinte, que se eu comer até 2.700, num dia eu estou num déficit, porque eu gasto mais energia do que eu consumo. Se eu comer 2.000 calorias, eu já estou no déficit de pelo menos 700 calorias, beleza? E isso que é importante para o quê? Para você emagrecer. Quanto maior for o déficit calórico que você tem, mais você vai emagrecer. Esse é o princípio básico de tudo, então por isso que a gente vai lá e gasta muita energia. Gastar energia vai estar gastando as calorias e nós vamos estar. Então, assim, para vocês verem como que a tal da energia, ela está em tudo. A gente poderia pegar e fazer um programa só sobre cada quadradinho desse aí, tá? Falar de energia, metabolismo celular, energia da TI, e aí a gente vai falar de várias coisas. Energia no espaço, por exemplo, né? Energia quântica. Então a gente teria, sim, muita coisa para conversar, mas eu resolvi levar vocês para um outro caminho aqui, falar da energia como uma fonte de
principalmente, né, para a parte tecnológica, né? Porque, por exemplo, por que a civilização ela se desenvolveu? Ela se desenvolve graças à energia. Sem energia, você não tem como você desenvolver uma civilização. Ainda mais hoje, né, pessoal? Então, ainda mais hoje. A gente pega aí o lance da inteligência artificial. Qual que é o grande gargalo da inteligência artificial? É o método de computação? Os algoritmos? Não. É o poder computacional, o poder das máquinas? Não. Qual que é o gargalo da IA hoje? Qual é o gargalo da IA hoje? O gargalo da IA é nada mais, nada menos o consumo de energia brutal que os servidores de IA fazem para poder processar as coisas, tá? Então, esse é o grande lance. Água, né? O Gustavo escreveu aí, água e energia, né? O lance da água é para resfriar as máquinas, né? Mas você precisa de energia também para isso. Então, assim, o grande gargalo da evolução de uma espécie é a energia. Quando a gente domina um determinado tipo de energia, a gente consegue dar passos evolutivos. E aí, antes da gente até falar do próprio ser humano, seria legal a gente falar um pouquinho, né, do nosso queridíssimo Nikolai Kardashev, né? Então, por exemplo, para o Nikolai Kardashev, as civilizações no universo, elas têm que ser classificadas, o que mede, né, tipo, o grau de inteligência de uma civilização é o quanto ela consegue consumir de energia. Então, Nikolai Kardashev, ele criou as civilizações de Kardashev. Civilização do tipo 1 é aquela que é capaz de usar e armazenar toda a energia disponível em seu planeta. Isso inclui energia solar que chega ao planeta, energia eólica, geotérmica, tudo, tá? Tudo. Civilização do tipo 2. A gente fala que é uma civilização estelar. Ela seria capaz de aproveitar toda a energia da sua estrela-mãe. Então, a gente construiria uma esfera de Dyson ao redor da estrela e sugaria a energia do Sol. E a do tipo 3 seria uma civilização galáctica, ou seja, a gente consegue pegar toda a energia da galáxia e transformar para a gente. Segundo o Nikolai Kardashev, tá? Isso aí nos dá a perspectiva cósmica da importância da energia no universo. E aí eu te pergunto, a tipo 1 de todo o planeta, tipo 2 da estrela, tipo 3 da galáxia, o ser humano está em qual nível desses? Então existe uma conta que é feita, né? Alguns falam que a gente é uma civilização do tipo 0,6 e talvez a última contagem disso indicou que o ser humano é uma civilização 0,73. Nós estamos se aproximando de ser uma civilização do tipo 1, que é consumir aí toda a energia eólica e toda a energia que o planeta nos forneça. Beleza? Tá bom? Sérgio, todo princípio da energia vem do Big Bang. Como assim princípio, cara? O Sol gera ou consome energia? Gera muita energia, tá? Então, aqui, ó, não sei se eu não falou assim. Depois explica sobre a energia nunca poder ser criada ou destruída. Isso vem da conservação de energia, tá? Existe uma regra que é a conservação de energia. É o famoso no universo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, o que a gente faz? Por exemplo, eu tenho uma queda d'água. Eu pego a energia gravitacional, ela não se perde. O que eu faço com ela? Eu transformo ela em energia elétrica, tá? Eu pego a energia eólica, que é o vento, tá gerando aquelas pás lá gigantescas. Quando ele gira aquela pá, eu transformo em energia elétrica. Tá? Então, o lance do nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, é isso aí. Tá bom? Tudo se transforma. Tudo se transforma. Quando puder, explica a relação do Bitcoin ser considerado. O Bitcoin não é considerado energia, né? Aliás, um dos problemas do Bitcoin é que a mineração de Bitcoin consome uma energia gigantesca também. Então, hoje a gente tem um consumo de energia no planeta que é altíssimo, tá? Que é altíssimo.
beleza? Por conta hoje da IA, dessas coisas todas aí que a gente vê espalhado pelo planeta. Tá? Teria como aproveitar a energia de rotação da Terra? Teria sim a energia, a gente chama de energia rotacional. Tá? Beleza? Muito bem. Bom. Então o ser humano estava lá, usando o fogo. O fogo era uma fonte de energia muito boa. E aí começaram a aparecer, principalmente ali com a Revolução Industrial, começaram a aparecer as cidades. E aí as cidades precisavam de iluminação. E aí o que aconteceu? O ser humano teve que ir atrás, né? Teve que ir atrás disso. E o que o ser humano descobriu, galera? Descobriu algo muito interessante. O ser humano descobriu que as baleias, na cabeça delas, elas tinham um óleo. E aquele óleo ali, ele poderia pegar fogo. Então, começou uma grande corrida para caçar baleias. O pessoal vinha aqui, ó, no século XIX, tá? O óleo das baleias, tá? Ele era muito importante para iluminar, né, as cidades e tudo mais. O ser humano começou a caçar baleia. Começou a caçar baleia. Estima-se, presta atenção agora no número que eu vou falar para vocês, hein? A estimativa é que em 40 anos, 300 mil baleias foram mortas. Beleza? 300 mil baleias mortas em 40 anos. E estava caminhando, tudo caminhava para a extinção das baleias, tá? Então, 300 mil baleias em 40 anos. São 7.500 baleias por ano, tá? 7.500 baleias por ano dá uma média de 20 baleias eram mortas por dia. 20 baleias eram mortas por dia. Não ia aguentar. A gente ia chegar na extinção das baleias. Até que, o que aconteceu? Porque a humanidade, cara, ela passa por esses momentos aí. O que aconteceu que salvou a humanidade? Aconteceu a descoberta daquela que, desde então, é a fonte de energia dominante no planeta Terra. O pessoal descobriu, lá na Pensilvânia, foi o primeiro lugar do mundo que se descobriu isso, descobrimos petróleo, que é o famoso óleo de pedra. Tá? O famoso óleo de pedra. E aí, o petróleo, o pessoal descobriu que o petróleo, você tacava fogo nele, pegava fogo, lindamente. Então, para que matar baleias? Se agora a gente tinha o petróleo. Então, olha só que ironia do destino. Tá? Olha só que ironia do destino. O petróleo, que hoje é tido como malvadão da história, ele salvou da extinção as baleias. Salvou as baleias da extinção. Beleza? Por quê? De novo, né? Foi uma das primeiras, né, transições, grandes transições. Nós estamos falando aqui de transição energética. Todo mundo quer fazer a transição energética. Essa aí foi uma das primeiras grandes transições energéticas que a gente teve. Sair
do óleo de baleia e para o óleo de pedra ou para o petróleo, como a gente conhece. Tá bom? Então, isso aí é uma das coisas mais interessantes. A iluminação de óleo de baleia se tornou totalmente obsoleta e a ascensão... Olha que frase, hein? Olha que frase que parece irônica. A ascensão dos combustíveis fósseis salvou, em grande parte, as baleias. Então, isso é uma historinha muito legal que a gente tem relacionada com energia. E aí, entramos, então, na era do petróleo. Tá? Sacane, existe petróleo sendo produzido pelo planeta, deve ser, né? Nesse momento? Cara, existe lugares que têm condições de produzir. Tipo Foz do Rio Amazonas. Esses lugares aí, tá? Isso aí, né, Rosana? Viva o petróleo salvou as baleias. Então, aí, meus amigos, começou toda a confusão do tal do petróleo. O petróleo é muito bom? É excelente, cara, tá? Por que o petróleo é excelente? Porque tudo que tá aqui na nossa volta é feito de petróleo. Tainá, dá uma ligadinha no ar-condicionado ali pra nós. Tudo que tá aqui na nossa volta, basicamente, é feito de petróleo. Então, ele é muitíssimo importante. Como energia, não tem nem o que falar. Na verdade, o petróleo ele é tão importante em toda essa ideia que desde o momento em que ele foi descoberto, desde o momento que foi anunciada, né, a sua descoberta, né, o petróleo causa confusão de tudo que é jeito. Então, só para a gente pegar aí, ó, de recentemente, né, a quantidade de guerra que a gente teve por conta do petróleo. A quantidade de problemas que a gente teve no mundo por conta do petróleo. Então, assim, não é uma coisa fácil. Hoje é uma coisa muito complexa. Você entender a cadeia produtiva do petróleo é uma coisa. Você entender todos os nuances aí do petróleo no mundo da política e principalmente da economia é uma outra parada, tá? É uma outra parada, mas o petróleo tem tudo isso. Então o petróleo ele disparou. A guerra do Golfo foi o petróleo, entre outras. Qual que é o grande problema do petróleo? Então o colega aqui perguntou se tem petróleo sendo produzido agora. Muito provavelmente tem, alguma bacia aí muito profunda e tal. Pode estar produzindo. Desde que eu sou... Antes de eu ser estudante universitário, né? Sempre tinha aquele vislumbre de que o mundo... Como que o pessoal falava? Que o petróleo iria acabar. Ah, não, daqui tantos anos o petróleo vai acabar. E não acabou. Por que não acabou? Porque hoje a gente tem técnicas mais modernas de aquisição, processamento e interpretação dos dados, e coisa que até então a gente achava que não ia ter ali grande importância, né? No caso do petróleo, você começou a dar valor para aquilo e aí você vai aumentando, né? Na verdade, as reservas de petróleo vão aumentando porque você consegue pegar pedacinhos cada vez menores onde o petróleo está acumulado. Então, vai acabar um dia? Pode ser que ele chegue perto ali, né, de exaurir quase tudo que a gente descobriu. Se a gente não descobrir nada, mas as empresas de petróleo têm esse trabalho, tá? Elas precisam descobrir coisas novas. Tá bom? Mas o nosso queridíssimo petróleo, obviamente que tem problema. Tá?
obviamente que tem problemas. Qual que é o principal problema dele? O petróleo é queimado e quando ele queima, ele joga principalmente CO2 na atmosfera. Isso é terrível. Vai aumentando o nível de CO2, vai aumentando aí os gases de efeito estufa. Então o petróleo, ele tem a gente pode dizer, né, que o petróleo, ele tem uma jornada do herói ao contrário, né? Porque ele começou sendo bom, salvando as baleias e está aí terminando, que não está terminando não, também a sua história, mas ele está aí nesse momento aí como o vilão, porque realmente a queima desse petróleo, ela gera esses resíduos assim terríveis. Não existe petróleo em outro planeta, porque o petróleo ele tem origem orgânica. São seres vivos que morreram e ficaram depositadinhos ali. Se você encontrasse petróleo em qualquer outro planeta, você teria a confirmação de que vida existe fora da Terra. Tá bom? Não, ainda não falei de fusão nuclear, não. Ah, e o petróleo do Eberlin, né? Então vamos lá, vamos explicar. Dá para fazer petróleo em laboratório? Sim, dá para fazer. Tá? Não tem problema nenhum. Muitos laboratórios fazem petróleo. Por quê? Porque você precisa daquele petróleo para você fazer uma série de testes. Então, os laboratórios, eles fazem esse petróleo. Então, muito bem. Vamos lá. Qual é, então, afinal, tem petróleo em Timbó? Vou explicar isso aí também. Só que é feita uma quantidade muito pequena, né? O Brasil hoje, quanto que está o consumo diário de petróleo no Brasil? Está quanto? Deixa eu ver. O Brasil está consumindo aqui, ó, 5,6 milhões de barris. Tá? Ah, não, isso aqui é a produção diária. Produção diária de 5,6. Então, ó. O Brasil produziu 5,16 milhões de barris por dia em julho de 2025, sendo que o petróleo representou 3,59 milhões de barris por dia. Consumo. Os dados de consumo diário mais recentes não são reportados. Mas o Brasil é autossuficiente em volume de produção. Só que o Brasil não é autossuficiente porque boa parte do petróleo não anda. Então não tem aqui quanto, né? Quanto que o Brasil consome petróleo por dia. Então, só que isso aqui é em 2016, né? Então, assim, não tem, né? Que é engraçado. Não tem. Mas tá aí o Brasil já produzindo. Muita boa parte do Brasil só que boa parte desse petróleo também vem da bacia de Campos. E a bacia de Campos, o petróleo de lá é ruinzão. Tá bom? Sérgio, como que esse óleo de baleia produzia energia? Cara, você pegava, ele não produzia energia, você queimava, tacava fogo nele, entendeu? E ele ficava queimando. Ele vinha num potinho, um paninho, né? Embebido nesse óleo de baleia e você punha o fogo nele. Tá bom?